e também infinitude, ela não representa nada quando a gente abre a tua palavra e ler a tua palavra. E a meditação da tua palavra, Senhor, ela só pode vir de ti. E por isso eu me ponho aqui nessa condição de dependente do Senhor. E o teu Santo Espírito, sim, possa falar conosco. Ser o nosso intérprete. Ser também, ó Deus, aquele que nos guia a toda a verdade da tua palavra. O teu Santo Espírito, Senhor, também exerça individualmente em cada um de nós a inclinação para te obedecer e aplicar a tua palavra à nossa vida, à nossa realidade, à nossa dinâmica contemporânea, Senhor. Faz assim, e que o teu nome em todos os momentos seja honrado e glorificado hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, há uma frase que eu idealizei, interessante, a partir de um encontro lá na empresa, Banco do Nordeste, reunindo com o gerente da agência e mais um colega. E depois eu comecei a pensar nessa frase e veio à luz esse texto. E a frase é exatamente o tema daquilo que eu quero expor para os irmãos. É muito simples, dá para a gente gravar, dá para a gente aplicar também na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Não existe presente sem passado. E ao mesmo tempo, não existe futuro sem presente. Simples, não? Dá para a gente falar isso aqui, você gravar isso. Não existe presente sem passado. Ao mesmo tempo, não existe futuro sem presente. Guarda isso aí no coração e nós vamos utilizar essa ideia aqui naquilo que Deus tem a nos dizer nesta noite. Eu queria iniciar dizendo que as melhores notícias, ou a melhor notícia que o mundo caído, esse mundo que nós vivemos, o mundo hostil, um mundo de ponta cabeça, a melhor notícia para essa nossa realidade, debaixo do sol e debaixo do céu, é a notícia que o túmulo de Jesus Cristo, no século I em Jerusalém, é um túmulo vazio. Preste atenção nisso aqui. A melhor notícia para a nossa realidade hoje é essa, que o túmulo do Senhor Jesus Cristo, ele está vazio. E o túmulo vazio do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, ele se constitui o berço da igreja. E aqui não estou me referindo à igreja presbiteriana, batista ou outra qualquer. Eu estou me referindo à igreja de Deus. O povo de Deus. O povo que foi eleito por Deus. O povo que foi chamado por Deus antes da fundação do mundo. Eu e você. Nós não queríamos Deus. Nós não desejávamos Deus. Nós tínhamos um sentimento de hostilidade em relação ao Evangelho e ao próprio Deus. Mas Deus quis nos escolher. Então essa é a igreja de Deus, formada pelos seus filhos e filhas, que foram chamados por Ele antes da fundação do mundo, para viver de acordo com os seus preceitos, de acordo com os seus princípios,
e também utilizar tanto os seus princípios como os seus preceitos como prática da nossa vida no dia a dia. Essa é a igreja de Deus. O túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo é o berço dessa igreja. Porque, meus amados irmãos, veja bem, nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo. Nós pregamos não um Cristo morto, mas o Cristo que está vivo pelos séculos dos séculos, está assentado à direita de Deus Pai e faz uma coisa que talvez você nem perceba. Ele intercede por cada um de nós. Quando eu digo isso, quando eu falo isso, quando eu confesso isso, eu fico pensando que nós deveríamos ter mais desejo, nós deveríamos ter mais entusiasmo para a oração. Porque veja, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você. Nós deveríamos ter mais uma vida de oração vigorosa, de depender dele, de falar com ele, de fazer o exercício da comunhão com ele. A morte, meus amados irmãos, é para muitos o rei dos terrores. Porque enfrentar a morte não é fácil. O pai do esposo da minha irmã, Renilda, a gente vinha orando por ele, o Pedro Coelho. Passou vários dias entubado. E o João, o Selmo, que é o filho, eu sou cunhado dele, esposa da minha irmã. Eu quero que você ore pelo meu pai. Eu digo, eu vou colocar a igreja presbiteriana semear para orar pelo seu pai. Agora, primeiro, para que Deus possa salvá-lo. Para que Deus possa chamá-lo ao evangelho. Depois, para que Deus possa curá-lo. Interessante. Hoje pela manhã ele me mandou uma mensagem. Meu pai faleceu. Mas onde é que foi feito o culto fúnebre? Na igreja Assembleia de Deus em Teresina. E depois ele me mandou um áudio. Querido cunhado, o meu pai morreu em paz. A morte, meus amados irmãos, é o terror, é o rei dos terrores. Mas olha aqui uma coisa, mas o Senhor Jesus Cristo é o rei dos reis. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor da morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Ele é o Senhor dos senhores. A morte, portanto, foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. E diante disso, o quadro agora, olhando para o texto de Lucas capítulo 24, fala da ressurreição do Senhor Jesus, que para muitos pode ser uma fraude, pode ser um engodo, pode ser uma das mais maldosas histórias, que alguém possa dizer que é uma fraude e que possa negar. Mas, ao mesmo tempo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é também, para muitos e tantos outros, o fato mais extraordinário para a nossa fé e para a nossa pregação, para a nossa segurança, para a nossa realidade em Deus e também para a nossa espiritualidade teológica e cristocêntrica. Porque, queridos, sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nossa fé seria, ela não é vã, ela seria vã. Nossa pregação seria inútil. Nossa esperança seria, mas não é, vazia. Nosso testemunho também seria falso, mas não é. Nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens.
Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, a morte, ela teria a última palavra, mas ela não tem. E a esperança do céu seria um pesadelo, que não é. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos, é assim que muitos pensam. Os mártires teriam morrido por uma mentira. E uma mentira teria salvado o mundo. Mas a mentira não tem esse poder. A verdade para nós é que, de fato, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, bendito seja no seu nome. Ele está vivo. Isso é verdade. Isso não é engodo. Isso é uma realidade para nós. E a enorme diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo do Senhor Jesus Cristo está vazio. Se você olhar para os versos 1 e 2 do capítulo 24 do Evangelho em Lucas, a expressão do relato bíblico vai dizer: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, olha que as mulheres foram ao túmulo. E diz mais: levando os óleos aromáticos que haviam preparado. E o verso 2 afirma enfaticamente: encontraram a pedra removida do túmulo. O túmulo foi encontrado pelas mulheres vazio. O verso 6 do capítulo 24 do Evangelho Eterno em Lucas vai nos dizer que o contexto é que apareceu um anjo e disse: ele não está aqui, mas ressuscitou. E olha que coisa interessante. Lembrem-se do que ele, Jesus, falou para vocês estando ainda na Galileia. Se você pensar e retroceder no tempo, os evangelhos vão dar conta de que Jesus Cristo, ele nunca deixou de dizer que não ia ressuscitar no terceiro dia. Ele sempre falou isso abertamente. Para que a sua geração, e aqui nós somos inseridos, porque quando nós lemos a palavra, a gente se insere na sua história. Ele sempre declarou que iria para a cruz, iria ser sepultado, mas no terceiro dia ele havia de ressurgir. No entanto, esse momento aqui histórico, os 11 discípulos de Jesus, e esses 2 discípulos aqui no caminho de Emaús, eles esqueceram o fato que Jesus Cristo falou várias vezes sobre isso. E é preciso agora um anjo descer do céu e dizer: vocês não se lembram que ele falou sobre essas coisas? E no terceiro dia ele ia ressurgir. E aí você vai para o verso 12, verso 8, diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. É por isso que a gente prega o evangelho, é por isso que todo culto tem que ter pregação. Porque a gente termina esquecendo. Porque às vezes a gente termina, ou seja, não compreendendo. E é preciso que o evangelho seja de fato a nossa dinâmica para ativar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser em relação à pessoa do bendito Redentor chamado Jesus Cristo, o meu Senhor e o seu Senhor, o meu Salvador e o seu Salvador. Você olha para o verso 12 do capítulo 24 do Evangelho Eterno em Lucas, e olha aqui, queridos,
Diz aqui o contexto que Pedro foi, não é? Ao túmulo. E diz aqui que Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. E olha a atitude de Pedro agora. E baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Voltando à minha frase, não existe presente sem passado e futuro sem presente. Você está compreendendo? Nós não podemos abrir do contexto histórico das coisas. Se você quiser entender qualquer coisa, fica aqui a minha dica. Qualquer coisa. Você tem que ir para o passado. É o contexto. Porque não existe presente sem, nem futuro sem presente. É hoje que Deus está nos falando. É hoje. Deus está nos falando do passado, mas também do futuro. É hoje. É presente. Observemos, meus amados irmãos, o não existe presente sem passado nos convida a considerarmos o contexto histórico do Senhor Jesus Cristo. E aqui há uma primeira percepção. E a primeira percepção aqui é que as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, e as coisas terrenas, que é onde a gente pisa e vive, elas são distintas, porém não separadas. Toda a ação de Deus é dele para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou ofereceu, ou enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A gente tem a vida eterna onde? É no futuro? É no presente. É hoje. O evangelho aqui, eterno em Lucas, meus amados irmãos, ele pontua que um anjo do Senhor desce do céu. Com um propósito de encorajar um grupo de pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Isso aqui é o contexto histórico de Jesus. Como é que Jesus Cristo se mostra ao mundo? Como é que ele vem? E diz o texto que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Onde? Aqui. E ficaram todos tomados de grande temor. Porém, o anjo fala uma coisa para eles: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova. Qual é a boa nova que vem do céu para nós? E a boa nova é de grande alegria. E esse é o ponto contemporâneo para nós. Porque na nossa dinâmica semanal, mensal, anual, diária, cotidiana, nós vamos precisar muitas vezes de pensar e meditar naquilo que Deus está falando a mim e a você. É uma notícia, é uma boa nova de grande alegria. E diz mais que será para todo o povo.
Toda etnia não é para um povo específico, não é para uma nação específica, mas é para todas as nações, ou o planeta como um todo. E a grande notícia, olhando para o contexto histórico do Senhor Jesus Cristo, é que hoje, na cidade de Davi, Belém, casa do pão, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é contexto histórico. Por isso que eu vou repetir a frase para que vocês possam guardar. Não existe presente sem passado, nem futuro sem presente. É o contexto histórico. E aqui, queridos, a gente pode pontuar que em toda verdade bíblica há dois elementos: o divino e o humano. Jesus Cristo, ele sempre foi Deus, estava com Deus, mas ele se tornou o quê? Humano. Se tornou homem. Se tornou gente, como eu e você. Apenas com um pequeno detalhe, ou uma grande diferença. Sem pecado. Porque a forma que ele foi gerado, uma forma extraordinária. Não foi ordinariamente falando, extraordinária. Aí desce um anjo, encontra Maria e a chama de bem-aventurada. Bem-aventurada és, porque a sombra do Altíssimo vai te envolver e de ti nascerá aquele que o texto que eu li anteriormente fez referência. Eis que hoje na cidade de Davi nasceu aquele. E será chamado pelo nome de Jesus, porque ele vai salvar os pecados da igreja do Senhor. Maria fica um tanto quanto perturbada e assustadíssima, porque não entendia como é que isso era possível. Como é que será isso? Eu não conheço homem algum. Não, não é assim. O processo não vai ser dessa forma. Vai ser extraordinariamente falando. Você vai ficar grávida. Mas grávida pelo poder do Espírito Santo. O texto diz lá, Lucas capítulo 1 e 2, que o ente santo que vai nascer de você será chamado Jesus. É o nome dele. Então o contexto histórico é importante para nós. Porque não existe presente sem passado, nem futuro sem presente. Nós estamos hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor, na condição de filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O não existe presente sem passado, portanto, meus irmãos, dar-nos o sentido aqui, que muitas vezes nós caminhamos pela vida vencidos. Como se a morte tivesse a última palavra e como se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Eu sempre penso que eu enfrentei exatamente
o luto da minha mãe, o luto do meu pai, o luto da minha sogra e o luto do meu sogro. Já passei por 4 lutos de pessoas queridas, próximas a mim. E eu estive presente em todos os 4. Mas sabe uma coisa? É bom ser crente nessas horas. Parece até um paradoxo, não? Mas é bom ser crente nessas horas. E olhar para aqueles que Deus chamou, os 4, e saber que um dia nós vamos nos encontrar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. Ele nasceu sim, ele cresceu sim, ele adulteceu sim, ele cumpriu a missão do Pai sim, com a consciência de que iria para a cruz, não pecou, não desobedeceu, cumpriu cabalmente a vontade do Senhor, de tal forma que no jardim do Getsemane ele sente o peso de toda carga pecaminosa de todos os eleitos de Deus. E chega ao ponto de fazer uma prece, uma oração, uma súplica ao próprio Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice ali, meus amados irmãos, ele estava assumindo o pecado de toda a raça eleita pelo Senhor. Imagine que não são poucas pessoas, é muita gente, é multidão de gente. E o seu lado humano sentiu, e qualquer um sentiria. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Bendito seja o Senhor por isso. E vai para a cruz. Cumpre a missão. É sepultado porque morreu. Mas a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim viverá eternamente, mesmo que venha a morrer, vai ressurgir quando Jesus Cristo voltar a segunda vez. Já estou entrando aqui um pouquinho na questão do futuro, no presente. É perceptível, meus amados irmãos, aqui o fato que esses 2 discípulos aqui de Emaús, eles saem no domingo, em pleno século I, de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Andaram praticamente 10 quilômetros e saíram porque não viram o espetáculo da ressurreição. Não acreditaram na palavra de Jesus. E é interessante aqui, a partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam também, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Às vezes na nossa vida a gente se sente como esses 2 discípulos. O Cleopas e o seu amigo. O texto dá nome de um. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente diz coisas, ou conversa coisas, ou confidencia coisas, ou verbaliza coisas, ou discute por que isso é assim, por que isso não é assim, porque isso é dessa forma.
E impressionante, a gente esquece que Jesus é presente em nós. A promessa dele foi que ele andaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente na minha e na sua vida. E por isso a nossa vida deveria ser, ou seja, leve e suave também. Mas muitas vezes a gente esquece ou não quer considerar, às vezes, essa questão dos 2 discípulos aqui que deixam Jerusalém porque não viram Jesus Cristo ressuscitado. E aí eles conversam sobre isso. Observe o texto. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus. Se aproximou e ia com eles. Aqui tem algo que é interessante a gente observar, que o verso 16 diz assim: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele, Jesus, lhes perguntou. Eu acho interessante as perguntas de Jesus, não é? O que é que Jesus Cristo pergunta? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Veja que o caminho aqui é presente, é a nossa dinâmica, é o nosso pisar no chão, mas que pode ter a companhia de Jesus. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam. A condição aqui é de tristeza, porque a pergunta os afetou interiormente. Jesus, ele é cirúrgico, de uma tal forma que as suas perguntas é para nos despertar. É a mesma coisa quando Deus viu que Adão e Eva pecaram. E Deus pergunta assim: Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. A pergunta que Deus faz é a mesma aqui que Jesus Cristo fez aos discípulos do nosso texto de Lucas, capítulo 24. Deus não perguntou a Adão onde é que ele estava para saber de fato onde é que ele estava. Não, ele sabia. Mas a pergunta de Deus a Adão, Adão, onde estás, é para interpelar a condição que ele se encontrava diante do Senhor. Percebe? Porque houve uma ruptura, houve uma desobediência. Deus não pergunta para saber. Deus pergunta para nos interpelar. Jesus aqui faz a mesma coisa. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles ficam tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Tem sempre alguém ousado, não é? Os meus netos, tem uma que é ousadíssima. É a mais nova, que eu não vou dizer o nome. Vai tomar banho, fulana? Hoje aconteceu, dormiram de ontem para hoje lá em casa. O pai e a mãe, que eu também vou dizer o nome, porque eu não vou dar muita dica, não é? Fulana, vai tomar banho. Tem escola bíblica hoje, tem igreja hoje. E a resposta dela é sempre essa: não vou. Então, vamos almoçar? Não estou com fome. E aí a mãe, que eu também não vou dizer o nome, chega para mim: meu pai, o que é que eu faço? Eu já não aguento mais. Eu digo: faz o seguinte, pensa que primeiramente isso é uma fase. Isso é uma fase. Vocês que têm filhos aqui, isso é fase. A segunda coisa, faz o seguinte: não quer comer não? Não estou com fome não. Ok, tranquilo.
Isso ela faz em restaurantes, quando a gente está reunido. Não vou comer, não quero comer, não estou com fome. Ok, está tudo bem, fica aí numa boa. Aí chega a comida, o que acontece? Ela começa a comer com os olhos. E naturalmente, mamãe, prepara o meu prato, eu quero isso, aquilo outro, coisa e tal. Aí a gente tem uma insistência, não é? Você disse que não estava com fome? Não, não fala isso. Aproveita o momento da espontaneidade. O que é que o texto está nos falando aqui? O Cleópatra é o ousado. Porque Jesus Cristo diz, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles ficam tristes, mas um diz assim, não, eu sei o que está acontecendo. Eu vou revelar. E diz mais aqui. Olha como é que o texto dá a resposta do Cleópatra a Jesus. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E qual é a reação de Jesus? A gente aprende aqui, respostas de Jesus. Como é que ele responde? Ele responde com uma outra pergunta. Olha que coisa interessante. Eu já fiz uma leitura nos 4 evangelhos da seguinte forma: perguntas que Jesus Cristo respondeu e também encontrei perguntas que ele não respondeu. E tem um outro detalhe, perguntas que Jesus Cristo responde com outra pergunta. É o caso aqui. O texto vai dizer aí no verso 17, 18, verso 19, ele lhes perguntou. Ele responde a pergunta perguntando. Do que se trata? Na outra versão, quais são as notícias? E aqui a gente aprende algo interessante para a nossa vida. Seja o que for que você esteja enfrentando, seja o que for que você esteja turbado, seja o que for que você esteja desassossegado, seja o que for que você esteja desesperadamente ou sem esperança, seja o que for, Jesus Cristo quer saber quais são as coisas hoje no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser, que está lhe causando perturbação. Quais? Quais são os temores? Quais são os medos? Quais são as fobias? O que é que está lhe incomodando? Quais? A resposta de Jesus ela é aberta. Quais? Porque seja qual for, eu estou vivo de entre os mortos e tenho todo o poder para fazer infinitamente mais, além do que você possa pensar, crer, desejar e sonhar, conforme o poder de Deus que pode habitar e intervir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Quais? De que se trata? E eles explicaram. Veja que o Cleópas aqui ele é o ousado. Porque ele não percebe, ou seja, a resposta de Jesus. Ele devia ter percebido quais, seja qual for, não tem explicação. Mas ele insiste em explicar para aquele que sabe todas as coisas. Aí ele diz assim, aquilo que aconteceu com Jesus. E Jesus presente. Observa aqui, queridos. Jesus presente. Jesus o Nazareno que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de
todo o povo. E ele continua. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele continua. Eu fico aqui imaginando que Jesus Cristo olhando para ele, não é? Bem passivamente, pacientemente. Está falando de coisas que já passaram. Agora observe que Jesus Cristo não repreende. Ele continua. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, observe essa parte aqui. Já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. E ele continua. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Olha que informação, mas eles não acreditaram. E não achando o corpo de Jesus, ou seja, o túmulo vazio, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Ele fala a verdade que ele queria e desejava e que era para ele o encorajamento e, ao mesmo tempo, o contentamento para ele viver a partir daí. Mas ele não percebe que Jesus Cristo estava ali. E, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão, verdade, exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. O verso 25 diz, então Jesus, como vocês são o quê? Nécios, insensatos e extremamente morosos, demoram para crer em tudo o que os profetas o quê? Disseram. Nós não podemos abrir mão das Escrituras, meus amados irmãos. Não é só o novo, é o antigo. Porque Jesus Cristo vai dizer, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Verso 27. E diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas. Jesus Cristo faz aqui ação pedagógica. Explicou a eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A nossa vida diante de Deus, queridos irmãos, ela só pode ser dinâmica. Ela só pode ter crescimento. Ela só pode nos dar maturidade. Ela só pode exercer em nós se a gente buscar a orientação segura na palavra do Evangelho, no Verbo de Deus. Eu quero concluir aqui. Por vezes, meus amados irmãos, nós caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte do que o bem, e não é. E aí, quando a gente reconhece na nossa existência, no nosso caminho, que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, não há mais espaço, observe, para a preocupação exacerbada. Não é que a gente não precisa mais nos preocupar. Tem medida para isso conscientemente. Mas alguns exacerbam nisso. Está tudo perdido, não vai dar nada certo. Não! Jesus Cristo está vivo, está aqui entre nós. E quer nos animar. E quer exercer, não somente na minha vida, mas na vida de todos nós. Aquilo que você necessita, aquilo que você está carente, aquilo que você precisa para olhar para a vida.
e dizer para você mesmo, conscientemente, eu não estou sozinho, eu tenho o caminho, eu tenho a verdade e a vida, aquele que pode me conduzir à eternidade do Deus Pai. Quando o coração arde, meus amados irmãos, porque a presença de Jesus faz isso. Quando o coração arde, arde de alegria, arde de fervor, arde de fé, arde de júbilo em servir ao Senhor com alegria. A frieza espiritual, ela acaba. A inconstância também acaba em relação à nossa maturidade cristã. Ao entrar na casa do eterno Deus, é prazer, não dever, que nós aprendemos ontem. É prazer. Mas, pastor, dá um cansaço enorme. Vai e venha, como você está. É possível que no caminho se cumpra na sua vida o que diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é aqui, é quando você vem. Quando você se dispõe. Quando você diz, eu vou. É o andar com o Senhor Jesus Cristo. Vai fazer todo sentido para mim e para você. No nosso hoje, no nosso amanhã, no nosso sempre. Porque Ele é ontem, hoje e o será para todo sempre. E aí, meus amados irmãos, nós temos que ter exatamente esses olhos abertos e esse coração ardente que nos faz, na dinâmica da vida, termos pés velozes para falar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo a outros. E eu queria aqui terminar com algumas verdades para que eu e você iniciemos a nossa semana. A primeira coisa que você precisa entender, e eu também, e sempre, a morte não tem a última palavra. A tristeza também não pode mais nos dominar. Quem tem Jesus no coração vai estar sempre disposto a reconhecer que Ele está vivo eternamente, sentado junto ao trono da graça de Deus e com uma perspectiva de futuro. Eu estou falando isso aqui no presente. Não há passado, aliás, não há presente sem passado, nem tampouco futuro sem presente. O que é que o futuro reserva para nós? Reserva um futuro escatológico, um futuro que Jesus Cristo está voltando. Voltando. Ele vai voltar. E olha que interessante. Todos aqueles que dormiram no Senhor vão ressurgir. A morte não tem a última palavra. A segunda coisa. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade. Nós estamos caminhando. E a cada dia que a gente caminha, o que a gente deve fazer, queridos irmãos, é exatamente termos mais prazer em servir ao Senhor, nos comprometermos mais com Ele, estamos dispostos a exercer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E por último, encontre-se com o Cristo ressurreto. Você tem essa oportunidade todos os dias, porque Ele ressurgiu. Para os 2 discípulos de Emaús, era o dia que Ele ressurgiu, domingo. Eles reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão, come com eles. E aí diz o texto aqui de Lucas capítulo 24 que os seus olhos foram abertos. Nós temos o privilégio de ter Jesus todo dia conosco. Na nossa casa, aqui na sua igreja, na minha igreja,
no trabalho, Jesus está presente. E tem uma coisa, você não precisa dizer, Senhor, vem. Não, Ele já está. Eis que estou convosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Encontre-se com o Cristo ressurreto. Pois Ele nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Ele nos encontra. Lembra do texto? Os 2 discípulos de Emaús estavam discutindo, conversando a respeito das últimas coisas. Jesus Cristo se aproxima e diz para ele: quais? Quais? E também ele nos encontra na exposição da palavra do eterno Deus. Jesus está aqui, bendito seja o seu nome. Porque a sua palavra foi aberta, a sua palavra foi ministrada, a sua palavra também falou ao nosso coração, a sua palavra também é aplicabilidade para a nossa semana. E ele também nos encontra no partir do pão. Todas as vezes que você sentar à sua mesa, pensa nisso. Agradeça a Deus pelo pão. Eu tenho educado os meus netos dessa forma, quando eles estão na minha casa. Eu digo, ora, Benjamin, às vezes, ele está aqui, ó. Mariana ora. A Valentina também ora. Mas eu estou ensinando eles também para que possam pensar a partir do pão nosso. No pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração e todo o nosso ser. Eu quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus. A conclusão, meus amados irmãos e irmãs, não poderia ser outra senão essa que eu vou expressar. Estamos no início da semana. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não sei. Você sabe? Não. Você pode ter feito planejamento e é bom que faça. Você tem uma agenda talvez cheia ou menos cheia. Não é pecado fazer isso. Olhar para o futuro, olhar para a semana. Mas tem uma coisa que a palavra de Deus nos diz. O coração do homem pode fazer planos ou planejamentos. Mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor Jesus que está vivo. O que a gente precisa fazer é colocar o nosso planejamento nele, ou para ele, ou para ele, e ao compartilhar com ele. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas seja o que for. O Cristo ressurreto, Ele sabe todas as coisas, a meu respeito e a seu respeito. E pode simplesmente nos ensinar como é que a gente vive seja na bonança, seja na escassez, seja quando for humilhado, quando for honrado. Paulo disse que experimentou todas essas coisas, mas ele tinha algo dentro de si. O contentamento de dizer para ele mesmo, tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo posso, naquele que me fortalece. A gente possa, sim, ter o coração receptivo e aberto para aquilo que Deus pode trazer ao nosso coração, além do que Ele já trouxe hoje aqui até então. Ele continue durante toda a semana.
E isso aconteça a partir da sua casa. Isso extravase a sua casa. Vá para a universidade, vá para o trabalho, vá para a empresa, na perspectiva de que Ele vai estar sempre conosco. Vamos orar. Senhor, torna a Tua palavra no nosso coração plena de significado, de poder de Deus na nossa vida. Abençoa esta comunidade do Senhor. Abençoa cada irmão e irmã aqui, famílias, filhos, netos. Abençoa a nossa semana que se inicia hoje, sim. E queremos que o Cristo ressurreto esteja presente em todos os dias da nossa semana. E nos ensine, exponha as Escrituras para a nossa vida. Quando a gente abrir a palavra do Senhor, o Teu Santo Espírito seja o grande intérprete para nós. E que isso possa trazer transformação, isso possa trazer renovação, isso possa também trazer salvação. E ação perseverante de permanecermos em Ti, independentemente de qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que qualquer coisa venha a acontecer. O que queremos ao Senhor é que o nosso coração seja acalentado e ensinado a confessar diante de Ti hoje. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado também no céu. Faz isso, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, honrado, bendito para sempre em nós. E a Ti daremos o louvor, a adoração, hoje e sempre. Amém. Cantemos ao Senhor.